tópico possui bastante relevância, pois dentro dos princípios conseguimos encontrar a resposta para muitas das perguntas. Por quê? Porque eles são considerados aquilo que complementam a lacuna e que normatizam o direito. Os princípios são pressupostos que determinam como uma sociedade deve se orientar, ou seja, os princípios jurídicos são conjuntos de normas jurídicas fundamentais que direcionam a interpretação e aplicação das leis. O primeiro princípio a ser estudado é o princípio da vulnerabilidade, que consiste no reconhecimento de uma fragilidade do consumidor perante o fornecedor. A vulnerabilidade é requisito essencial para a caracterização de uma pessoa como consumidora. Assim, tal vulnerabilidade pode ser técnica, jurídica, fática, socioeconômica e informacional. Este princípio explica a necessidade de amparar o consumidor, que é a parte mais fraca da relação de consumo, correndo sempre o risco de serem afetados juridicamente e economicamente, pois as relações são muito desiguais entre os fornecedores e os consumidores. O segundo princípio a ser estudado é o princípio da boa-fé objetiva, que consiste nas regras de conduta, o dever permanente de as partes serem dignas em suas relações, devendo ser pautado na lealdade, honestidade e cooperação. A boa-fé objetiva é definida pelo tratamento com honestidade ao próximo, ou seja, não basta apenas querer cumprir o contrato, é necessário um verdadeiro comportamento durante a vida toda do contrato. Comportamento de um homem digno é tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. O Código de Defesa do Consumidor protege a boa-fé objetiva, visando a harmonia das relações de consumo, isto é, busca o perfeito relacionamento entre os consumidores e os fornecedores. O próximo princípio é o princípio da proteção, que consiste em uma garantia constitucional prevista no inciso 32 do artigo 5º da própria Constituição Federal. Por esse princípio, cabe ao Estado o dever de proteger o consumidor, devido à condição de desigualdade existente nas relações de consumo. Logo, as normas consumeristas deverão ser aplicadas para equilibrar as relações, estabelecendo a igualdade entre as partes. O quarto princípio a ser abordado é o princípio da transparência, regulamentado no inciso 3º do artigo 6º do CDC. Esse princípio consiste em um dos pilares da boa-fé objetiva, em que impõe o dever do fornecedor informar o consumidor, abordando assim todas as informações tidas como essenciais para o melhor aperfeiçoamento da relação de consumo. A transparência deve transmitir efetivamente ao consumidor todas as informações indispensáveis ou não à decisão do consumidor de adquirir ou não o produto ou serviço, de maneira clara, correta e precisa, garantindo, inclusive, a livre escolha do consumidor de contratar tal fornecedor. O próximo princípio é o princípio da facilitação da defesa, que consiste na garantia ao consumidor de ter a facilitação dos meios de defesa de seus direitos, pelo motivo de possuir uma maior dificuldade para exercitar seus direitos e de comprovar as situações, às vezes por falta de técnicas materiais, processuais, fáticas ou mesmo intelectuais. Por esse princípio, um dos meios de facilitação de defesa é a famosa inversão do ônus da prova. Logo, na relação de consumo, se o consumidor reclamar em juízo, o fornecedor deverá provar em contrário. O sexto princípio é o princípio da conservação dos contratos, que consiste apenas em conservar os contratos, mas havendo desproporcionalidade ou onerosidade excessiva, devem ser feitas modificações ou revisões contratuais. Dessa forma, a extinção contratual só ocorrerá em última hipótese, quando não houver outra possibilidade de resolver as obrigações, sem que ocorra ônus excessivo a qualquer uma das partes. O último princípio a tratarmos nesse tópico é o princípio da igualdade, que consiste na proteção do consumidor ao exigir a boa-fé objetiva por parte do fornecedor, para garantir o equilíbrio entre as partes. Aqui, o consumidor tem o direito de receber a informação, a revisão contratual e a conservação do contrato, sempre com o intuito de colocar o consumidor em par de igualdade nas contratações.